E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva. Olá, eu sou a Carla e vamos apresentar o nosso podcast da Associação Rising Child. E então, qual é o problema? Para conhecer melhor a associação, temos hoje connosco a Andreia Costa, que é, portanto, a Presidente da Associação Rising Child. Bem-vinda, Andreia. Olá, obrigada pelo convite. Sabemos que a associação foi formalizada em janeiro de 2018, mas já veio de um sonho antigo, em 2017. Como é que nasce a Rising Child? Sim, a Rising Child não nasce propriamente em 2017 de um sonho, nasce de um sonho anterior, quando eu fui fazer voluntariado para o Quénia, em 2012, e depois achei que tinha que fazer alguma coisa quando vim para Portugal e a partir daí comecei a fazer formação nessa área, na parte humanitária, e depois nasce a Rising Child. A Rising Child nasce para trabalhar, e isso é do conhecimento de todas as pessoas, em primeiro lugar em África e depois em Portugal, não é? Portanto, tinha que fazer formação na parte da ação humanitária, da cooperação, e tentei fazer esse trabalho. E depois juntei-me à Teresa, que estava comigo nessa altura, e à Rita, que fez o mestrado comigo, e as três um dia dissemos, ok, vamos lá criar aqui uma associação para crianças com deficiência, e daí nasce a Rising Child. Ok, e então, desde aí, qual é a missão principal da Rising Child? O que é que tu sentes que foi a principal missão? A principal missão: dar voz a quem não a tem. Certo? E a todas as pessoas que por alguma circunstância a vida lhes foi madrasta. Pais e crianças. Certo. Só isto. Ok. Parece-me bem, não é? Uma boa missão. A associação tem desenvolvido vários projetos e eu gostava que se pudesses falar só um pouco de cada projeto, ou pelo menos o nome de cada projeto que tenha passado por nós, que tenhamos feito, que estejamos atualmente a fazer. É assim, os projetos vieram sempre todos depois de tentarmos sondar as pessoas das necessidades delas, sempre, principalmente as famílias. Pronto, e foi-se desenvolvendo os projetos da RC. O primeiro projeto que começámos ainda hoje está está a ser desenvolvido e tem atividades, é o projeto das famílias, que é o projeto escutar, e foi o primeiro projeto. Tivemos aqui pelo meio, e na altura do Covid, o 100 Palavras, que foi dança, um projeto de dança muito giro, que tivemos, era na escola, e depois quando foi na altura de Covid, fizemos online. Tivemos a hipoterapia, que era um amigo para a vida. Os nossos projetos têm todos nome, porque eu acho que tudo tem que ter nome, porque claro, nós também temos nome. E neste momento temos o projeto Paulo em Barreiras, que é o projeto das terapias em escola, terapia da fala. O projeto Cuidar, que é os enfermeiros vão à casa das famílias ficar com as crianças enquanto as famílias saem para fazer aquilo que elas quiserem. E o projeto São Tomé, que é o Carol, que vem e foi a primeira coisa que teve nome dentro desta associação foi esse projeto, Carol, porque era o nome da minha avó materna, que foi uma mulher importante para mim, que acompanhou o meu crescimento até aos meus 13, 14 anos, que ela depois morreu. Esteve sempre presente na minha vida, a vida das minhas primas, e nós na vida dela, porque morávamos todos juntos. E acho que é uma homenagem justa dar o nome de um projeto à minha avó. Claro que sim. E nota-se que estás bastante emocionada. Não é? É sempre bom. Sim. Não é? Achas que o trabalho da associação é reconhecido pela sociedade e pelas entidades? Não. Nem sempre. Na grande maioria das vezes não. E porquê? Porque para a maior parte das pessoas lidar com estas situações é difícil. Então mais vale escondê-las e não lhes darmos muita importância. Portanto, nós vamos fazer sempre precisamente o contrário. Isto nunca vai ser o mais valorizado ou vai ser sempre o principal da agenda, seja de quem for. A deficiência nunca vai ser agenda, nem para políticos, nem para governo, nem para Câmara, para entidades, nunca vai ser. Porque é sempre um tema difícil.
Portanto, é preferível escondê-lo, fazermos aqui alguma coisa. Comparativamente com o que foi em Portugal há 20 anos, temos feito um grande caminho, não tenho dúvida. E se calhar daqui a 20 anos vou olhar para trás e vou dizer, ok, conseguimos fazer aqui muito. Porque em 80, ou um bocadinho antes, sim, em 80, início da década de 80 até início da década de 90, as crianças estavam institucionalizadas, estavam fechadas em casas, não saíam para a rua sequer, em instituições, não tinham qualquer tipo de contacto com outras crianças. Depois, quando saiu a educação para a inclusão, e o grande chavão da inclusão aparece e as crianças são integradas no ensino regular, elas vêm cá para fora. A inclusão funciona, a meu ver, tem um grande caminho. Na teoria é excelente, quem estudou a inclusão e quem estudou a educação para a inclusão e os modelos são excelentes, na prática é difícil, é muito complexo. E há muitas lacunas e temos um grande caminho. Agora, se me perguntas se é o ideal, se é o que é justo, não é. Estamos longe disso. Muito longe disso. Sentes que a sociedade ainda não está pronta? A sociedade quer sempre ignorar aquilo que é desconfortável, aquilo que lhes tira o tapete. E só tem essa consciência quando tem filhos ou tem algum familiar nessas condições. Até lá, ninguém se preocupa com isso. Isso é um problema dos outros, não é meu. Não é nosso, é das outras pessoas. Ok. Tenho aqui uma pergunta, mistério. A pergunta é se existe alguma história que seja mais marcante, portanto, da fase que tu nunca vais esquecer, uma história que seja mais marcante durante estes anos, que tenha deixado ali um sabor, algo. A morte das crianças que nós trabalhamos é situações que mexem comigo. Mas depois fico também com a sensação que, ok, nós fizemos aquilo que pudemos. Mas o desaparecimento de crianças que nós de alguma forma apoiamos é algo difícil. Pronto. Na minha história, eu não tenho ninguém na minha família com deficiência. Tive a filha de uma amiga, de uma grande amiga minha de faculdade, que é a Antónia, a sobrinha dela, e que se chamava Andreia, e que tinha uma paralisia cerebral profunda. E marcou-me imenso aquela criança. Quando eu comecei, portanto, há 30 anos atrás, sou amiga da Tó de curso de faculdade, e marcou-me muito essa criança, e acho que foi muito dessa criança que me fez caminhar a deficiência. E tenho outra situação que ninguém sabe. Houve um amigo meu, da escola, e que toda a gente conhece, mas eu não vou dizer aqui o nome, que em determinada altura da vida dele, eu estava no secundário e ele teve um acidente e ficou amputado o membro inferior, e isso marcou a minha vida e marcou a minha história com a deficiência. Certo. São caminhos que nós traçamos e que acabam por nos marcar pequenos detalhes. Sim. Sim, e é isto, acho isto. A fisioterapia, não sei, o meu caminho com a deficiência, sempre... Eu fiz também, quando andava a estudar, fiz estágio em Viana do Castelo, no Hospital de Viana, e o Hospital de Viana trata maioritariamente crianças externas com deficiência, foi das coisas que eu mais gostei de fazer. E esse estágio também me abriu esse caminho. Foi muito giro, eu gostei muito, tratei, entre aspas, porque estava com uma coordenadora, não é? Mas acompanhei crianças ali com deficiências profundas e crianças extraordinárias e fazia esse trabalho muito giro e gostei muito, portanto a deficiência vem sempre acompanhando o meu caminho. Ao longo do teu trajeto. Sim. E onde é que tu vês Rising Child daqui a 10 anos? Vejo-me em São Tomé a trabalhar sempre, a vir aqui só de férias. Ao contrário. Ao contrário. Gostava muito, porque aquelas crianças, gostava muito daqui a 10 anos olhar para trás e dizer conseguiste, porque esse é o meu objetivo principal. Os projetos aqui são importantes, os projetos aqui são necessários, mas eu tenho aqui pessoas a trabalhar e que conseguem andar com esses projetos para a frente. Em São Tomé não, e em São Tomé as crianças não têm qualquer apoio, são completamente discriminadas, marginalizadas, não têm qualquer apoio para fazer nada, o futuro delas é completamente nulo.
E eu gostaria muito daqui a 10 anos olhar para trás e dizer aquilo que te propuseste, aquilo que foi o input para que esta associação pudesse avançar, conseguiste. E era uma satisfação enorme e nesse dia podia dar por terminada a minha participação nesta associação, porque eu acho que vai chegar um dia que eu também vou passar a pasta a outras pessoas, que é assim que tem que ser. Nós não temos que nos agarrar às coisas, temos que estar enquanto faz sentido e enquanto somos úteis, enquanto acrescentamos. A partir do momento que temos consciência de que não acrescentamos nada, temos que passar a pasta aos outros. E nesse dia eu posso passar a minha pasta porque o meu trabalho está feito. Era aqui que eu queria me ver daqui a 10 anos, com esta máquina toda muito a funcionar, com uma sociedade consciente daquilo que é a deficiência e a investir na deficiência, e que as pessoas com deficiência não tivessem qualquer tipo de limitação na vida. Eu fui uma sortuda porque eu nunca tive condicionantes na minha vida. Para o bem e para o mal, não tive um pai que me pusesse muitas barreiras e eu fiz o meu caminho que eu quis fazer. Portanto, é isso que eu desejo para todas as crianças, poderem fazer da vida delas aquilo que elas quiserem, terem as ferramentas necessárias para poderem fazer aquilo que elas quiserem, o caminho que elas quiserem. Tenham deficiência, não tenham deficiência. E era isso que eu gostaria muito, de ver as crianças com deficiência a trabalhar, a fazerem a vida delas, a serem independentes, a não serem marginalizadas, a não serem olhadas de lado. Tudo aquilo que é suposto uma sociedade ser correta, justa, equilibrada, tudo isso. Claro, que às vezes é muito difícil. É muito difícil. São caminhos que demoram muito. Mudar mentalidades demora muito tempo e em Portugal demora mais porque nós estamos aqui agarrados aqui a muita coisa que nos marcaram a ferros, não é? E todos sabemos um regime dificílimo que tivemos que nos marcou e estamos muito agarrados a muita coisa. Mudar a mentalidade em Portugal é muito difícil, mas nós vamos lá chegar. Se eu não chegar e tu não chegares, a tua filha há de chegar. Claro. É por isso que nós cá estamos também para passar os nossos valores. Exatamente. Não é? As pessoas que passam por nós, que nos marcam, e nós devemos de marcar as nossas gerações futuras com as coisas boas. Claro. Hoje ficámos a conhecer um pouco da Associação Rising Child. Obrigada, Andreia, por teres vindo. Obrigada eu. Não fazia sentido o primeiro episódio do podcast não ser com a Andreia, que é a presidente e que para mim é das pessoas mais importantes e que me tem marcado muito desde que eu entrei para a associação. Portanto, mais uma vez, obrigada de coração por esta tua vinda aqui, esta tua disponibilidade. Espero que nos possam ouvir, que nos possam seguir. Vamos até ao próximo episódio. E então, qual Obrigada, é o problema? E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva.